O que é o eurocentrismo? Muitas vezes pensamos que o eurocentrismo é contar a história da humanidade colocando a Europa no centro e esquecendo os outros lados da história. Mas o eurocentrismo é mais do que ignorar, do que ignorância. É, por exemplo, criar hierarquias, mesmo que implicitamente, entre povos. Por exemplo, descrever sistematicamente a Europa como avançada, moderna, desenvolvida, enquanto outros povos surgem sistematicamente como incivilizados, primitivos, subdesenvolvidos. Outro modo como o eurocentrismo muitas vezes aparece, seja nos nossos manuais escolares, nos filmes, na literatura e noutras formas de produção de conhecimento, é a glorificação e a ocultação daquilo que foi a violência colonial. Dois exemplos disso são, por exemplo, utilizar a palavra descobrimento ou campanhas de pacificação para designar aquilo que foram processos históricos violentíssimos de saque, de estupro e de mortandade. Outra forma como o eurocentrismo muitas vezes aparece passa pela ocultação daquilo que foi a resistência dos povos colonizados ao domínio colonial. Quantos de nós conhecem o modo como os povos indígenas no Brasil resistiram de forma organizada e prolongada ao domínio colonial português? Este modo como contamos a história, o eurocentrismo, tem impacto não só na forma como narramos o passado, mas também na forma como agimos no presente e como pensamos o nosso futuro. O racismo e a xenofobia são fruto, em parte, deste imaginário eurocêntrico da nossa história coletiva. Nestes 50 anos do 25 de Abril, propusemos-nos a analisar o eurocentrismo nos manuais escolares, na forma como eles contam o 25 de Abril. Acreditamos que esta é uma forma de celebrar criticamente esse momento alto da nossa história coletiva. Eu escolhi a minha imagem no manual de HGP História e Geografia de Portugal de 6º ano. Esta imagem é sobre a guerra colonial. Apenas nos mostra os mortos e os feridos por parte dos portugueses e não nos mostra dos povos africanos. Eu acho que isto oculta a violência colonial por parte dos portugueses e não nos mostra o do povo africano, deixando, essa parte da história de parte. A imagem que eu escolhi é um excerto do Manual de História sobre Investigação do 9º ano. Esta imagem apresenta os dados das mortes do exército português na guerra colonial, foram 10.000 mortes. E por outro lado também apresenta dados sobre os povos africanos. Foram 45.000 mortes e se formos a comparar são 5 vezes superiores às mortes do povo português. Gostaria também de salientar uma frase do excerto que diz: os custos da guerra deixaram marcas profundas. Após a independência, quase todas as antigas colónias portuguesas mergulhavam em crises económicas e políticas, algumas delas marcadas por longas guerras civis. Esta frase relaciona-se com as crises económicas e políticas, à independência na guerra, e não se interliga com toda a violência que foi exercida durante o colonialismo em África. A imagem que eu escolhi está muito presente nos manuais de hoje em dia, nomeadamente no História e Geografia de Portugal, de 6º ano, e eu escolhi esta imagem porque nos mostra que o exército português era multirracial, ou seja, que existia uma igualdade e que não havia racismo presente no exército português. É impressionante que mostram esta imagem e não citam que os povos africanos eram utilizados no exército para exatamente como uma estratégia para dominar os povos africanos. Eu escolhi uma imagem e um excerto que vou passar a citar. Guerra e paz. A maior parte dos militares portugueses era recrutada de forma obrigatória. Os combates não se faziam continuamente. No meio dos horrores da guerra, também houve momentos de paz e de partida entre os soldados portugueses e os nativos das ex-colónias. Retiramos este texto do HGP em Ação do 6º ano e é uma imagem bastante frequente nos manuais que nós investigamos. Dá uma ideia de cooperação entre os soldados portugueses e as populações africanas. Daqui coloco 2 questões. Alguém se lembraria de fazer a mesma representação para outras guerras, como a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial?
e porque é que existe tanta escassez de imagens sobre a violência exercida dos soldados portugueses perante as populações africanas. O excerto que eu escolhi é um excerto do manual Linhas da História do 12º ano, que vou passar a ler. Apesar das tensões e das hesitações, a Revolução de 25 de Abril, conhecida internacionalmente como Revolução dos Cravos, ganhou impacto pelo seu caráter singular, quase sem derramamento de sangue. Este excerto romantiza e desafricaniza o 25 de Abril, na medida em que dá a ideia de que esta foi uma revolução sem sangue, apagando a violência, sobretudo em África, mas também cá em Portugal, que levou posteriormente então ao 25 de Abril. Esquece também que a revolução nasceu em África, por vários motivos, inclusive o movimento das Forças Armadas que instaurou a Revolução do 25 de Abril tinha contacto direto com os movimentos e com as ideias emancipatórias dos movimentos de libertação, com a violência do cotidiano colonial, a violência racista do cotidiano colonial e com o facto de não ser visível um fim vitorioso para a guerra. A imagem que eu escolhi está presente neste manual, Um Novo Tempo da História do 12º ano, e é uma imagem onde se apresentam 3 dos líderes dos movimentos independentistas. Estas imagens são muito recorrentes nos manuais, como por exemplo o HGP 6 de 6º ano. É uma forma de multiperspectivismo, ou seja, tenta-se mostrar o outro lado da história, no entanto, não é dada uma contextualização suficiente e cinge-se muito estes movimentos aos seus líderes, ou seja, indivíduos isolados, sem ter em conta as reuniões, as ligações internacionais e toda a cooperação entre várias pessoas que era necessária para que estes movimentos tivessem sucesso. Eu escolhi um excerto deste livro, que é o Novo Viagens no Tempo 6, que é de HGP, de História e Geografia de Portugal. O excerto diz-nos que a descolonização foi a criação de condições para os povos das colónias adquirirem ou recuperarem a sua independência. E estamos numa visão completamente unilateral do processo de descolonização e coloca Portugal, o colonizador, no centro deste processo. Nós sabemos que a descolonização foi fruto de uma grande resistência dos povos africanos ao domínio colonial português. Foram necessários 13 anos de guerra e por isso dizemos que a descolonização não foi dada pelos portugueses, mas sim conquistada pelos povos africanos. Após analisarmos os manuais escolares, identificamos um certo silenciamento da história. Existe a ausência de referência sobre o Estatuto do Indigenato, que era uma lei que impunha o trabalho forçado aos povos africanos, a maior parte deles, até 1961, originando com isso uma segregação, uma divisão da população entre brancos, assimilados e indígenas, o que dava direitos distintos a cada. Sem essa percepção, o aluno não consegue entender ou perceber a violência que essa ausência do Estatuto do Indigenato causou à população africana. Outra ausência identificada é a referência ao lusotropicalismo. Sem saber qual o seu significado, não se percebe como durante tanto tempo foi possível a legitimação, mesmo diante da apresentação das diversas críticas internacionais e das revoluções ocorridas nas colônias em África. Aliás, não se percebe o racismo em Portugal até os dias de hoje.